Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Espero que todos vocês estejam todos bem, a Pro também tá bem, graças a Deus. E na aula de hoje a gente vai começar aí o grupo 6, nós vamos falar um pouquinho aí sobre as esculturas. Então vamos lá. Então, grupo 6, escultura. O que é escultura? Observe a imagem 1 e 2. Então, quando a gente observa essa imagem, a gente consegue ver que é uma pintura, né? Porque ela foi feita no bidimensional, porque o bidimensional é quando a gente pinta no papel, na tela, né? E a gente também, e aí fala também que ela foi pintada numa cerca. Então, é um tigre pintado na cerca, então a gente sabe que é uma pintura. Já essa imagem é uma escultura. Olha a diferença de um tigre de madeira. Consegue ver que é uma escultura porque a gente consegue ver a gente consegue observar essa imagem no todo, né? Então a gente consegue ver ela no tridimensional. Agora, com seus colegas e professores, no caso aí vocês vão fazer uma análise, né? Pense e converse sobre as questões. O que você vê nas imagens 1 e 2 anterior? Então a gente consegue ver uma pintura e a gente consegue ver uma escultura. Por que uma pintura? Porque a gente consegue saber que a gente consegue ver que está plana, certo? Já neste caso, a gente consegue ver no todo a imagem, né? A gente consegue ver uma coisa mais concreta. Então, a gente chama de escultura. Os materiais usados pelo artista foram os mesmos? Não, né? Aqui ele usou tinta e na outra ele utilizou a madeira, né? Então, já tem essa diferença também. Os trabalhos foram realizados da mesma forma? Não. Uma foi feita no bidimensional, que a gente fala no plana, numa superfície plana, e a outra no tridimensional, a gente consegue observar ela num todo. Então, a escultura é a arte de criar formas no espaço. No desenho e na pintura, as formas são representadas em duas dimensões, em uma superfície plana, como papel, tela, paredes ou muros. Já a escultura, a forma tem 3 dimensões, por isso que a gente fala tridimensional e bidimensional, certo? Altura, profundidade e largura. Ou seja, a escultura ocupa um lugar no espaço, né? Tem essa diferença também. Então, por exemplo, uma escultura numa praça, ela ocupa aquele espaço. Uma pintura na parede da praça já não vai ocupar um espaço. Vocês entendem a diferença de ocupação de espaço e não? O artista cria formas e volume. As esculturas podem ter formas figurativas, isto é, conhecidas como pessoas, animais e objetos, ou forma abstrata, criadas pelo artista. Então, no caso aí, por exemplo, esta escultura, ela é uma escultura abstrata, né? Ela foi dado o nome o feijão, porém, se vocês observar ela, quem analisar pode ter outra visão e achar que parece outra coisa, né? Então, por isso que a gente chama de abstrato. Estátua. Estátua é a escultura que representa uma figura humana, um animal, uma divindade. Divindade que significa objetos ou ser de culto religioso, astros, deuses, elementos da natureza, etc., ou seres fantásticos. Essa daí é uma estátua grega clássica. E essa daí é uma curiosidade, né? Você já ouviu falar em estátua viva? É uma performance artística apresentada nas ruas por pessoas que se transformam em personagens históricos ou personalidades artísticas. Para que uma pessoa realize a performance, ela precisa ter um controle sobre o seu corpo, pois muitas vezes ela vai ficar muito tempo sem se mover para representar. Então, vocês observam aí, né, geralmente nas grandes cidades, algumas grandes cidades, a gente encontra aí nos centros algumas estátuas vivas, né? Ela precisa ter, assim, a pessoa precisa ter um equilíbrio do seu corpo, tem que ter um domínio do seu corpo para poder conseguir fazer ali o seu personagem de acordo com o que ele imaginou, com o que ele criou, certo? Então, tem que ter um controle muito grande do próprio corpo. E aí vem essa atividade. A arte de criar formas no espaço em 3 dimensões é a arte denominada
Aí vocês vão responder uma pintura, uma escultura, uma encenação ou um desenho, né? Então, em 3 dimensões, no tridimensional. Usando massa de modelar, também é possível criar esculturas muito interessantes e coloridas. Crie suas próprias esculturas, tendo como modelo os exemplos apresentados. Então, vocês vão criar aí algumas esculturas. Quem tiver massinha em casa, vocês vão criar aí a sua própria escultura. E nesse exercício número 3, complete as frases corretamente utilizando as palavras do quadro. Então, aí vocês vão olhar, né, as palavras do quadro e vão completar as frases. Exemplo, né? Essa letra A. A arte de criar formas no espaço é chamada de... E aí vocês vão completar. Ela é chamada do quê? No caso aqui, de escultura. E aí vocês vão colocar, preencher aqui, completando escultura. Então, é isso que vocês vão fazer, certo? Nesse exercício 3, vocês vão completar todas essas frases. Então, foi isso a aula de hoje. Vocês aprenderam um pouquinho mais sobre as esculturas. Ela tem 3 dimensões, né? Ela tem altura, profundidade e largura, né? Então, a gente chama de tridimensional, por ser em 3 dimensões. Ela ocupa um espaço do ambiente, diferente da pintura, que é feita no bidimensional, numa superfície plana. Então, foi isso a aula de hoje. Um grande beijo no coração de vocês. A Pro tá morrendo de saudade e até a próxima aula.